Ok, vamos lá falar um bocado de citologia, né? Essa aula é para especificamente 12ª. Aqui na citologia, segundo a matriz, vocês devem saber identificar os organelos celulares, devem saber identificar as funções dos organelos celulares, devem saber, aqui temos organelos celulares, eu não trouxe todos os organelos celulares, mas os mais importantes ou os mais comuns de aparecerem no exame, eu procurei trazer aqui. Vamos falar da função de cada um daqueles organelos celulares. Depois vamos falar da respiração celular, assim como vamos falar da fermentação. Então vai ser uma aula bem breve e vamos diretamente ao assunto. Vamos lá, amigos. Primeiro, quando falamos de organelos celulares, estamos a falar de componentes que nós encontramos dentro de uma célula. Toda célula, seja ela eucariota, seja ela procariota, tem lá alguns organelos celulares. Apesar da célula procariota ter poucos organelos, isto é, não apresenta organelos membranosos, mas tem lá os organelos celulares, que é o caso dos ribossomos. Ok, quando falamos de organelos celulares, nós temos ribossomos. Ribossomos são aqueles organelos celulares que são responsáveis por fazer a síntese de proteínas. Quando falamos de síntese de proteínas, estamos a falar de produção de proteínas. Quem produz as proteínas dentro de uma célula é o ribossomo. Então, esse senhor tem uma aplicação, uma função muito simples, síntese de proteínas. Depois de ribossomos, nós temos os lisossomos. Os lisossomos são organelos celulares que são responsáveis por fazer a digestão intracelular. Isto é, a digestão dentro da célula. Quem faz a digestão dentro da célula são pequenas estruturas que nós chamamos de lisossomos. Depois temos o núcleo. O núcleo é o coração, assim podemos dizer, ou o cérebro de uma célula. Quer dizer que todas as atividades que a célula realiza, quem manda para realizar essas atividades é o núcleo. Então, o núcleo tem como objetivo, tem como função controlar todas as atividades metabólicas de uma célula, tudo que a célula faz. Para além disso, o núcleo ainda armazena lá a informação genética. Então, quando falamos de DNA, não sei o que, está tudo dentro do núcleo. Então, falando das aplicações do núcleo, primeiro, serve para armazenar a informação genética. Segundo, serve para controlar todas as atividades que a célula vai realizar. Depois temos aqui a mitocôndria. Mitocôndria, né, que é um tipo de organelo membranoso, isto é, apresenta uma membrana. As mitocôndrias têm uma função muito importante, que é a respiração celular. É dentro das mitocôndrias que nós vamos falar que acontece a respiração celular. Então, para uma célula poder fazer a respiração, que é produção de energia, então ela precisa ter mitocôndrias. Para além das mitocôndrias, nós encontramos aqui os cloroplastos. Cloroplastos, né, são organelos celulares que só são encontrados naquelas células que fazem a fotossíntese. Muitas das vezes estamos a falar de quê? Das plantas, estamos a falar das algas, estamos a falar de algumas cianobactérias, aquelas plantas que apresentam clorofila, né? Então, o cloroplasto, de forma resumida, podemos dizer que é para a realização da fotossíntese. Essa é a aplicação dos cloroplastos. Então, uma célula que não precisa fazer fotossíntese, é claro que não vai ter os cloroplastos. Perfeito. Temos aqui a membrana. Quando falamos de membrana, depois eu não coloquei parede celular ali, esqueci, mas ok. Quando falamos da membrana, estamos a falar daquela estrutura que vai rodear a célula. Então, nesse caso, estamos a falar, é que nem a pele, né? A nossa pele, nós sabemos que rodeia para poder distinguir ou separar o ambiente interno e o ambiente externo de um ser vivo. Então, nesse caso, a membrana tem esse papel. A membrana vai ser aquela estrutura que nem é como se fosse a pele da célula. Mas essa membrana aqui, ela é uma membrana semipermeável. O que isso significa? Significa que a célula, através daquela membrana,
deixa algumas substâncias entrarem dentro dela, mas também secreta outras substâncias para fora da célula. Isso a partir da membrana semipermeável. Então, para além da membrana, eu não coloquei aqui, mas temos também a parede celular. A parede celular é uma estrutura um bocado mais rígida em comparação com a membrana celular, mas também tem como objetivo proteger a célula do meio externo. E a parede celular nós encontramos mais nas células vegetais. Depois temos aqui os vacuolos. Vacuolos são pequenas estruturas que nós encontramos dentro da célula, né? Por exemplo, quando estamos numa célula vegetal, vamos ver que vacuolo é uma estrutura, né, que não tem nada aqui dentro, em condições normais, é um vácuo, é um espaço, mas apresenta uma função vital muito importante para a célula. Quais são as funções dos vacuolos? Primeiro, pode armazenar algumas substâncias. É possível se armazenar algumas substâncias aqui dentro dos vacuolos, mas também tem a capacidade de regular o potencial osmótico da célula. Então, nós sabemos que osmose é a entrada da água dentro da célula. Então, quando a água entra dentro da célula, para evitar que aquela célula exploda, o que o vacuolo vai fazer? O vacuolo vai ficando cada vez mais pequeno para deixar espaço para aquela água poder se acomodar. Então, nós podemos dizer que o vacuolo serve para armazenar algumas substâncias, mas também serve para regular o potencial osmótico da célula. Depois temos aqui o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso tem como função fazer a síntese de lipídios, isto é, produção de gorduras. Quem vai fazer a síntese, a produção das gorduras é o retículo endoplasmático liso. Agora, o retículo endoplasmático rugoso é o mesmo tipo de retículo que nós temos quando falamos de liso. A diferença entre retículo endoplasmático liso e rugoso é porque o retículo endoplasmático rugoso é um retículo, mas que aqui nas suas paredes está cheio de ribossomos. Aqui. Então, acaba tendo aquelas estruturas, por isso chama-se rugoso, porque está cheio de ribossomos aderido ao todo o retículo. Então, se nós dissemos que ribossomos têm como função síntese de proteínas, estamos a dizer que o retículo endoplasmático rugoso está cheio de proteínas aqui, então também vai ter a mesma função. Vamos ver que o retículo endoplasmático rugoso também tem como objetivo fazer a síntese de proteínas. Depois temos aqui o complexo de Golgi, né? Complexo de Golgi. Qual é a função do complexo de Golgi? O complexo de Golgi funciona como se fosse o mensageiro, aquele que vai levar aquelas substâncias que a célula precisa transportar para o seu exterior. É o retículo endoplasmático que vai pegar aquelas substâncias, vai transformar aquelas substâncias e vai transportar. Algumas substâncias que entram dentro da célula é o retículo é o complexo de Golgi, que vai pegar aquelas substâncias, vai transformar e vai entregar à célula para que possam acontecer as atividades vitais da célula. Então, essas aqui são as principais organelas das células e as suas funções. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, peço para procurarem e estudarem, porque vocês vão precisar daquilo ali na sala do exame. Muito bom. Aqui nós temos respiração celular. A respiração celular é a forma como todo organismo vivo faz para obter a energia. Todas as nossas atividades, tudo o que nós fazemos, nós precisamos de energia. E essa energia é chamada de ATP. Então, para a produção de ATP, nós temos esse mecanismo chamado respiração celular, ou também temos a fermentação. Então, quando falamos de respiração celular, aquela respiração que é aeróbica, chama-se respiração aeróbica. Por quê? Porque tem presença do oxigênio. Sempre que estivermos a falar de respiração aeróbica ou respiração celular, é claro que tem que ter lá a presença do oxigênio. Mas quando estamos a falar de fermentação ou respiração anaeróbica, é porque o oxigênio não participa. Essa é a principal diferença entre, e aqui está escrito na matriz aqui,
que vocês devem saber a diferença entre respiração aeróbica e respiração anaeróbica. Temos que saber, a diferença gritante, a mais importante, é exatamente essa. Na respiração aeróbica, nós temos presença de oxigênio, mas na respiração anaeróbica, lá não tem presença de oxigênio. Agora, a respiração aeróbica, que é aquela que vai acontecer com presença de oxigênio, apresenta exatamente esta equação. Por quê? Quando nós falamos de respiração celular, dissemos que respiração celular é o processo que permite transformar aquela energia química que nós temos no nosso organismo, nesse caso que é glicose, em ATP, para nós podermos fazermos as nossas atividades. Quando alguém consome um alimento, qualquer que seja o alimento, vamos supor que seja pão, o que vai acontecer? Aquele pão vai para o estômago, depois do estômago vai para o intestino delgado, não sei o que, e vai sofrer a digestão. Quando falamos de digestão, é porque o intestino delgado está a extrair o açúcar daquele pão. Nesse caso, o tal açúcar nós chamamos de glicose, e tem exatamente essa fórmula química aqui. Agora, depois de ser extraído esse açúcar, é atirado no sangue. Do sangue, então, vai correr para todas as células que nós temos no nosso organismo e vai se encontrar com o oxigênio, que é aquele ar que nós respiramos. Então, quando a glicose, que já está no sangue, encontra-se com o oxigênio, que também vai estar no sangue, então é aí onde vai começar a acontecer aquilo que nós chamamos de respiração celular, para se produzir dióxido de carbono, que é aquele ar que voltamos a tirar, produzem gotículas de água e vamos produzir exatamente a nossa energia, aquilo que nós chamamos de ATP. Agora, esta é a equação da respiração celular. Vocês devem conhecer aquela equação, porque no exame vão aparecer algumas equações ali e vão te perguntar qual das equações é a equação da respiração aeróbica. Então você tem que conhecer aquela equação. Lembra que não é para fazer confusão, porque a mesma equação, quando nós invertemos, quando isto está cá deste lado e isto cá deste lado, na presença de luz, passa a ser fotossíntese. Mas é a mesma equação praticamente. Onde vê que fotossíntese é dióxido de carbono, água na presença de luz vai formar glicose e liberta oxigênio. Mas quando você tem glicose a reagir com oxigênio para formar dióxido de carbono e libertar gotículas de água, e ainda temos lá ATP, chama-se respiração aeróbica. E a respiração aeróbica apresenta três fases. É preciso conhecer as três fases. A primeira fase chama-se glicólise. E esta fase, gente, acontece no citoplasma, né? Citosol. Temos que colocar assim, no citosol. O que é glicólise? Lise em biologia significa quebra. Então, quando falamos de glicólise, estamos a falar da quebra do açúcar, que nesse caso é a glicose. Então, isso acontece logo que a glicose entra na célula, aqui na membrana, porque nós temos aqui a célula, aqui vamos supor que temos mitocôndrias, não sei o que, porque temos várias mitocôndrias. Então, logo que aquilo entra aqui na célula, antes de atingir a própria mitocôndria, já vai sofrer a primeira fase da respiração celular, que é o que nós chamamos de glicose. Vai se quebrar aquele açúcar em duas moléculas de ácido espirúlico, chamados piruvatos. Então, essas duas moléculas já vão entrar dentro da mitocôndria. Então, é dentro da mitocôndria onde nós vamos encontrar as duas outras fases. Então, depois da primeira fase, que é a glicólise, que vai acontecer no citosol, nós temos o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai acontecer exatamente nas cristas, né? Nas cristas mitocondriais. Vamos colocar aqui, cristas mitocondriais. Então, lá dentro da membrana, ou melhor, da mitocôndria, temos cristas lá. Então, é lá onde vai acontecer o ciclo de Krebs. Lembrar que a glicólise produz 2 ATPs. O saldo final é de 2 ATPs aqui. O ciclo de Krebs, que vai acontecer nas cristas das mitocôndrias, também vai produzir 2 ATPs. Assim. Depois disso, vamos ter a última fase, que é a cadeia respiratória.
esta cadeia respiratória vai acontecer na membrana interna da mitocôndria, né? Lá nas membranas internas da mitocôndria é onde nós vamos encontrar essa terceira fase, que vai produzir no total 34 ATPs. Quer dizer, é aqui nessa cadeia respiratória onde nós vamos ter a maior produção de ATPs. Isso acontece nas membranas internas das mitocôndrias. Então, espero não ter despachado tanto assim, mas vamos lá falar também da fermentação. Quando falamos da fermentação, fermentação é um tipo de respiração anaeróbica, é aquele tipo de produção de energia onde não há presença de oxigênio. É só verem aqui, não há presença de oxigênio. Mas quando estávamos aqui, tínhamos glicose a reagir com oxigênio. Aqui já não há não há participação de oxigênio. Isto aqui nós chamamos de fermentação. Existem dois tipos de fermentação. Temos um tipo de fermentação chamado fermentação alcoólica. Eu não escrevi aqui, mas é uma fermentação alcoólica. E temos outro tipo de fermentação chamada fermentação lática. O que é que vai diferenciar uma respiração ou uma fermentação da outra? É sempre o produto final, aquilo que vai se formar no fim. Na fermentação alcoólica, depois deste açúcar aqui ser quebrado, não sei o que, tudo acontecer, vamos ter a produção de etanol. Etanol é um álcool. Então, a ver que aqui temos duas moléculas de etanol. Para os que estão a estudar química, devem saber o grupo funcional dos álcools, onde ver que tem que ter esse OH aqui. Então, por causa do produto final, que é o etanol, que é um álcool nesse caso, então passamos a chamar esse tipo de respiração, ou melhor, de fermentação alcoólica. Vão te perguntar, por que é fermentação alcoólica? É só dizer porque o produto final é um álcool. Enquanto que na fermentação lática, o produto final é um ácido. Então, temos aqui o ácido lático, por isso vai receber o nome de fermentação lática. Portanto, é preciso saber que tanto a fermentação alcoólica, assim como a fermentação lática, os dois apenas produzem 2 ATPs de energia. É por essa razão que muitas das vezes a fermentação é um processo auxiliar para a respiração. Por exemplo, a fermentação lática é aquele tipo de fermentação que acontece nas células musculares quando uma pessoa está a fazer exercícios físicos. Porque normalmente nós fazemos a respiração aeróbica, mas quando você está a fazer exercícios físicos, você precisa de mais energia. Às vezes, essa energia que está sendo produzida aqui não é suficiente. Por isso, as células musculares vão começar a fazer a fermentação lática. Então, vão aumentando aqueles 2 ATPs para apoiar as células musculares que naquele momento estão a precisar de muita energia. Agora, vamos lá. Quando falamos de fermentação alcoólica, nós sabemos que a fermentação alcoólica é usada para produzir algumas bebidas fermentadas. É o próprio caso da cerveja, é o caso do vinho, é o caso do pão. O pão, nós sabemos que para fazer o pão existe um fermento que é colocado no pão, que quando se coloca no forno e fecha, depois liga-se o forno, então o que é que vai acontecer lá? Nós vamos ter falta do oxigênio. Então, por causa da falta de oxigênio, aquele fermento vai começar a fazer o que? A fermentação, que vai produzir álcool e vai produzir uma dada quantidade de energia. É aquilo que vai fazer com que o pão enche. É exatamente isso aqui, o dióxido de carbono. Vai fazer com que o pão cresça, aumente de volume. Então, a fermentação lática é usada na produção de queijos, iogurtes, essas coisinhas todas aí. Então, de forma resumida, se alguma coisa eu esqueci de falar, peço que procurem. Se alguma coisa eu me baralhei, é só nos comunicarmos.